O tema da mensagem de hoje é o crescimento espiritual, começando pelo texto de Colossenses 3, do versículo 1 ao 4, que diz o seguinte: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, um dia Jesus Cristo vai se manifestar novamente, Vai vir buscar todas as pessoas que viveram com o propósito de servir a Cristo aqui na terra. Assim como recebemos as boas novas de Cristo, passar para outras pessoas essa grande dádiva de ter Jesus Cristo como nosso Salvador, e a gente manifestará com Ele em glória. E no início desse versículo fala, pra gente pensar mais nas coisas de cima, pensar se as coisas que vamos fazer aqui na terra, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, que seja para a glória de Deus, que venhamos viver aqui na terra, fazer essas coisas da melhor forma para a glória de Deus e glorificar o nome de Deus, ser grato a Deus, que a gente possa estar com a nossa cabeça centrada no céu, onde está a nossa morada, e Jesus está lá sentado à destra de Deus, do seu lado. Ele é nossa força e nossa intermediação para que a gente possa crescer espiritualmente. Ele estará nos levando até a Deus, como a gente é sacerdote real de Deus aqui nessa terra. Ou a gente pode ir orar, buscar o Senhor, e Ele nos fortalecerá e nós cresceremos junto com Deus, para Ele nos mostrar o caminho correto, nos santificando a buscar o melhor de Deus para a nossa vida. No capítulo 3 ainda, vou ler lá em versículo 10, que fala o seguinte: E vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então ele vai nos renovar para o conhecimento e a gente vai se tornar a imagem daquele que nos criou. Então essa imagem que ele nos criou principalmente é sobre os seus atributos, seu caráter, sua forma, seus princípios. E isso ele vai estar botando em nós esse caráter de Deus em nossas vidas, através do Espírito Santo que Cristo trouxe para nós depois da sua morte. E hoje ele nos faz uma nova criatura, para nós vestirmos então desse novo homem Cristo Jesus. Complementando, todo cristão está participando de um programa de educação contínua. Quanto mais conhecemos a Cristo e a sua obra, mais estamos sendo mudados para ser como Ele. Como esse processo dura toda a vida, nunca devemos parar de aprender e de obedecer. Não há nenhuma justificativa para ficarmos alienados, mas há um incentivo para encontrarmos os ricos tesouros do nosso crescimento nele. Manter-se alinhado com a vontade do Senhor exige prática, revisão contínua, paciência e concentração. Então, para esse crescimento espiritual, a gente precisa, de praticar, ter uma revisão sobre nossos atos, aquilo que realmente está sendo da vontade do Senhor. Orar, pedir ao Espírito Santo a nos direcionar nossos passos, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos desejos. E a gente ter paciência em Cristo Jesus, que Ele vai nos renovar a cada manhã para uma vida boa e agradável, para que a gente venha se tornar esse varão perfeito e buscar santificação até o dia que Cristo voltar e nós vamos lá para o céu e teremos um corpo glorificado, onde será tudo de bênção, onde não teremos mais aflições e problemas nenhum. Mas por enquanto precisamos crescer na graça do crescimento espiritual em nossas vidas, que Deus venha fazer morar no nosso coração e que nós nunca venhamos desanimar, acomodar ou desistir, porque Deus não desistiu de nós, pois entregou o seu Filho para nossas vidas, então que possamos continuar a crescer. Então que não venhamos ficar tristes ou ficar acomodados por ficar parado, mas
que a gente vê crescer, que nem seja um pouco. Que a gente devemos sempre estar produzindo, procurar crescer mais. Se pergunte e vê sua vida, como era a sua vida uma semana atrás, um mês atrás, 6 meses atrás. Se você tem avançado, se você não tem avançado, porque você está correndo um sério risco de perder Deus de vista, né? Porque se a gente não continuar crescendo no conhecimento da graça de Deus, fica difícil suportar as coisas deste mundo, né? Quantos exemplos a gente tem de pessoas que já foram tão usadas por Deus, estavam numa vida tão boa com Deus, sendo exemplo para outras pessoas, e acabou estagnando, sentiu mais santo que os outros, e acabou que perdeu Deus de vista, porque a gente precisa de relacionamento sincero com Deus todos os dias. E todos os dias a gente é falha, a gente está pecando, então precisamos de reconhecer nosso estado de pecador, mas procurando nos santificar em Cristo Jesus, para que Ele reine e viva dentro de nós. No versículo 12 também desse capítulo 3 fala o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, como eleitos de Deus, Ele vai nos revestir, né? Disso aí. Nós somos santos, amados de Deus. Ele vai colocar em nós misericórdia, benignidade, humildade, reconhecer que Ele é nosso Deus, que somos pecadores, que precisamos do poder de Deus em nossas vidas, a mansidão, a gente estar sempre manso, né, diante das coisas deste mundo, né, que faz muita gente perder a nossa cabeça, a gente acaba dando ocasião para o nosso eu, querendo que a gente faça justiça com as próprias mãos, mas a justiça certa e a melhor justiça vem de Deus. E ser longânimo, né, que é o coração que tenta esperar sempre fazer a vontade de Deus, que o Espírito Santo vem nos dar discernimento, tomar decisões corretas sobre a nossa vida. E o último versículo desse capítulo 3, o versículo 15, que era estar lendo, que é o seguinte: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então deixa Deus dominar os vossos corações e ser agradecidos pela grande obra do Senhor em sua vida. E quanto mais considerarmos o mundo ao nosso redor de acordo com as perspectivas de Deus, maior será a nossa harmonia com Ele. Então essa lição é crescimento espiritual. E precisamos muito de entender essa palavra regeneração, né? Que a palavra regenerar significa gerar de novo. Então você precisa ser gerado todo de novamente pelo Espírito Santo de Deus. Ora, se alguém nasceu novamente, ele precisa crescer. Então se nós somos nova criatura e crescemos uma nova mentalidade em Cristo Jesus, precisamos crescer. E a palavra de Deus nos orienta o seguinte, lá em 2 Pedro 3,18, que fala o seguinte: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora como no dia da eternidade. Amém. Então, né, 2 Pedro, o último versículo dessa carta, fala, né, para a gente crescer na graça e no conhecimento. Complementando esse versículo, Pedro conclui esta breve carta como começou, exortando seus leitores a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é, deveriam conhecê-lo cada vez mais. Este é o melhor caminho para discernir o falso ensino. Não importa onde estejamos em nossa jornada espiritual, não importa quão maduros sejamos em relação à nossa fé, o mundo pecador sempre o desafiará. Ainda temos que crescer muito. A cada dia precisamos nos aproximar de Cristo para estarmos preparados para sustentar a verdade em todas as circunstâncias. Então, a gente precisa conhecer Deus, a gente precisa buscar Deus no nosso íntimo, no nosso quarto, porque a gente não pode ser levado a qualquer evento de doutrina e viver um Deus segundo o que as pessoas vivem, né? Segundo o que as pessoas pregam apenas. É muito bom ouvir outra pessoa, orar com os irmãos, buscar conhecimento de Deus com outros irmãos, mas a gente também precisa viver o nosso relacionamento com Deus, né? Porque é igual a comida, né? A gente precisa alimentar todo dia para estarmos saudáveis. E tem coisas fúteis, né, que a gente corre para buscar dinheiro, estuda para um dia ter uma vida financeira melhor. A gente busca tanto uma vida centrada financeiramente que a gente busca sozinho. A gente não faz. Escuta, o outro não trabalha para ganhar dinheiro para você, o outro não alimenta por você. Você tem que fazer sua parte.
E um exemplo que eu lembro, que é muito bom, para mostrar realmente que precisamos crescer espiritualmente e ter essa vida em Deus, é igual uma pessoa comer um alimento, vamos supor uma carne, um filé mignon, a pessoa fala, nossa, uma carne gostosa, suculenta, molhada, muito boa, essa carne tá uma delícia. A pessoa fala isso para outra pessoa. A outra pessoa, vai, realmente deve ser, deve ser isso que a pessoa está falando. Mas é a mesma coisa como se a pessoa tivesse uma pregação que você está vendo de outra pessoa, a pessoa mastigar esse filé mignon e jogar na sua boca para você comer. É meio nojento, não é? Mas é assim que muitas vezes a gente tem levado a nossa vida. A gente não tem buscado comer desse alimento que Deus tem para nós na oração, na Bíblia, participando com os irmãos. A gente precisa buscar o nosso relacionamento com Deus também. Fazer assim, a gente alimentar desse alimento sólido que Deus tem e não alimentar pelo que os outros estão mastigando, estão comendo, estão buscando. Assim é o alimento que a gente come no dia a dia, que a gente tenta buscar uma vida boa financeiramente, também a gente tem que buscar uma vida crescer espiritualmente com Deus, né? Estar disposto a ver esse amor com Deus. E os recursos de crescimento são 4. Estaremos estudando nessa lição 4 pilares para um crescimento espiritual. As principais coisas que o servo de Deus precisa fazer para se manter na presença do Senhor é crescer espiritualmente. Então, 4 coisas são importantes na vida do cristão, assim como os pés que sustentam a mesa, né? Assim também essas coisas que estaremos estudando é importante para o nosso crescimento espiritual. Primeiro é o estudo da Bíblia. A palavra de Deus é alimento, a vitamina que a pessoa precisa para crescer. Lá em Salmos 119, 105 diz o seguinte: Lâmpada para os pés e luz para os caminhos é a tua palavra. Então, fala bem, né? Que a palavra do Senhor é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Complementando, nessa vida caminhamos pela escura floresta do mal, mas a palavra de Deus é a luz que nos mostra o caminho adiante, de forma que não tropecemos. Ela revela o enganoso emaranhado das raízes dos falsos valores e das falsas filosofias. Estude a Bíblia, assim você enxergará com clareza suficiente para permanecer no caminho certo. Então, quando estudamos a Bíblia, conhecemos a verdade. E a verdade nos liberta, né? E ela nos fará enxergar com clareza suficiente, pois a palavra de Deus tem poder. E ela nos ensinará a permanecer no caminho certo e a negar as coisas ruins que desagradam a Deus, que está fora do padrão de Deus sobre nossas vidas. E a palavra de Deus é luz, né? E que nos mostra o caminho adiante que possamos seguir e não tropeçar. E se de alguma forma tropeçar, nós temos o reto juiz, o nosso advogado, né? Lá no céu, de Jesus Cristo, que vai nos perdoar. Enquanto temos vida, ainda temos de consertar, de melhorar. Então que possamos conhecer a palavra de Deus, essa Bíblia que nós temos tão preciosa no nossa casa, e a gente não valoriza. Toda a palavra que precisamos, tudo que precisamos saber nessa vida, tudo que a Bíblia tem, tudo que possamos fazer, tudo que a Bíblia diz que nós somos, está tudo na Bíblia. Basta a gente aprofundar que Deus vem colocar em nós fome, porque conhecimento, palavra tem. O que falta em nós é a fome e a busca e a sede por ter mais de Deus em nós. Tal como o corpo humano sente necessidade de se alimentar bem todos os dias, também o espírito sente necessidade da palavra de Deus. Então, nosso espírito precisa da palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus vai confirmar com o nosso espírito essas palavras, falando com o nosso coração e nos transformando dia após dia. Então, o autor disse, né? Ao se referir à Bíblia, disse uma vez: Este livro me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar este livro. Então, se você tem deixado de ler a Bíblia, tem evitado de buscar o Senhor através da Bíblia, é porque alguma coisa está errada na sua vida. O pecado tem te atrapalhado, as tentações têm te atrapalhado, você tem dado ocasião à carne.
Então você precisa da oração, pedir para Deus força para você buscar e ter necessidade de buscar a palavra de Deus para que ela venha te evitar, para que ela venha fazer você evitar o pecado. E essa Bíblia nos fará ter uma visão renovada do que Deus quer para nós. E o salmista também disse em Salmo 119:11 o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse versículo é muito lindo, né? Esconder a tua palavra no coração para que nós não venhamos pecar contra Deus. Então devemos colocar a palavra de Deus em prática em nossa vida, fazendo dela um guia vital para tudo que fazemos. Então, a Bíblia tem que ser para nós um guia vital para tudo que fazemos, praticamos nessa vida, né? E falando do primeiro pilar, que é a Bíblia, é importante. E o segundo pilar para o nosso crescimento espiritual é a oração. Outra coisa muito importante para o crescimento espiritual é a oração. Quando leio a Bíblia, Deus fala comigo, e quando oro, falo com Deus. E isto que estabelece um bom relacionamento com Deus. Então, como teremos Deus na nossa vida se nós não nos relacionamos com Ele, né? Precisamos relacionar com Ele, precisamos ouvir o que Ele tem para nós e falar com Ele, o nosso coração também, ter esse relacionamento íntimo com Deus. Isso que Deus quer de nós. A melhor maneira de conhecer alguém é dialogando. Portanto, quando estudo a Bíblia e oro, estou conhecendo melhor o Senhor. Então, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu conheço o Senhor, mais Ele vai ficar pronto a estar próximo da gente, né? E na oração, o crente adora a Deus, louva, intercede e faz petições. Então, uma frase boa aqui que eu vou estar lendo: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, que a oração possa ser importante em nossas vidas, para que venhamos ter esse relacionamento sincero com Deus. E outro pilar importante é a participação. Então, o crente que quer viver uma nova vida e amadurecer na fé, deve participar o máximo das atividades do reino de Deus. E um outro autor diz também o seguinte: mente vazia é a oficina de Satanás. Portanto, aquele que pretende servir melhor a Deus deve envolver-se muito com as programações da igreja e dedicar tempo a Deus, procurando sempre estar junto dos irmãos em Cristo. Então, a gente sabe, né? Quanto mais a gente estiver vazio de Deus, não procurando ler a Bíblia, não orando, não participando das programações da sua igreja local, você vai estar dando mais para que o diabo venha trabalhar na sua mente, para que você venha ter um caminho errado, um caminho que desagrada a Deus. Então precisamos desses pilares em nossas vidas, né? Sobre a Bíblia, a oração e a participação com os irmãos na igreja, né? No culto ao Senhor. A participação é muito importante porque leva o cristão a se manter aquecido espiritualmente e produzir no reino de luz. Em João 15, do 14 ao 16, vou estar lendo o seguinte: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que, quanto em meu nome perdizes ao Pai, ele vos conceda. Então, Jesus Cristo permanece em nós, e que agora nós venhamos também dar fruto, o mesmo fruto que hoje foi produzido em nós, venhamos compartilhar desse fruto de Deus sobre nossas vidas, e que venhamos permanecer nesse fruto abundante. E Jesus é a videira, né, que acaba passando todo o nutriente, toda a parte, para que nós venhamos dar esse fruto, e que venhamos sempre estar aí ouvindo a vontade de Deus sobre nossa vida e procurar conhecer Ele mais e mais. Então, Jesus fez a primeira escolha, amar-nos e morrer por nós, para nos convidar a viver com Ele para sempre. A nossa escolha é aceitar ou rejeitar sua oferta. Se Ele não tivesse feito a primeira escolha, não teríamos qualquer escolha a fazer. Graças a Deus que Jesus aceitou essa escolha de morrer por nós. E a nossa escolha é só a seguinte: aceitar
ou rejeitar essa oferta, né? Então, nós vivemos no mundo. Deus dá duas opções, né? Aceitar Ele e viver para Ele, ou rejeitar. E mostra o caminho certo, a verdade que está em Jesus Cristo, e muitas vezes ainda a pessoa escolhe o caminho errado. Infelizmente é muito burrice, né? Mas que Deus venha abrir nossos olhos, nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes, para que eles também venham fazer parte conosco dessa participação do corpo de Cristo, para a honra e glória do nome de Deus, né? E mostrar que realmente amamos nosso amigo, nosso irmão, nossos parentes, de verdade, nossos pais, que se realmente amamos ele, que possamos aproveitar cada oportunidade de falar desse amor de Jesus Cristo para eles, para que nós venhamos morar juntos, se amamos realmente o nosso próximo, nossos parentes, nossos amigos, devemos trazer eles também conosco, né, para viver esse reino de Deus em Cristo Jesus e conhecer toda a verdade, que a verdade venha libertar eles, que venhamos pagar o preço de estar orando por nossas famílias, e de aproveitar qualquer oportunidade de falar quão bom Deus é e que venhamos testemunhar esse amor em nossas vidas, para que eles venham crer que Jesus realmente existe, pois se a gente tem melhorado, se estamos sendo pessoas melhores, é porque existe uma coisa diferente, e as pessoas vão ver uma coisa diferente de você, e elas vão ficar intrigadas, vão querer parecer como você é, e que tudo seja para o nome de Jesus Cristo. E o quarto pilar é sobre a vigilância. Porque a gente precisa da Bíblia, da oração, de participar na igreja, mas precisamos também ser vigilantes, né? Esse quarto pilar, vigiar, significa observar atentamente, tomar cuidado. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E Mateus 26:41 diz isso, né? Para a gente vigiar e orar, para não cair em tentação. E o finalzinho desse versículo fala, né? Jesus falando para os seus discípulos, quando ele estava no Getsemane, pronto para ser crucificado, antes de ser crucificado, né? Ele falava, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se Jesus Cristo orou e fala, né? Que nosso espírito é forte quando a gente ora, o espírito fica pronto, mas muitas vezes nossa carne é fraca. Por isso precisamos que nosso espírito venha fortalecer, para que a carne não venha nos tirar do caminho que é o caminho de Deus, é o caminho da maravilhosa graça de Deus sobre nossas vidas. O pecado, o diabo e seus mensageiros sempre assediam os servos de Deus para destruí-lo. Por isso é necessário vigiar. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir, firmes na fé, sabendo que mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, quem tiver resistir ao diabo, que ele vai fazer de tudo para acabar com a nossa vida, acabar com o nosso relacionamento com Deus e nos tirar e fazer que a gente venha perder a salvação em Cristo Jesus. Mas em Tiago também 4:7 fala o seguinte, né? Ele fugirá de vós, se a gente permanecer firme em Deus. Permanecer firme e lutar contra as astutas do inimigo. E a gente tem as armas espirituais, né? Que é as armaduras de Deus que tem lá em Efésios 6, né? Que a gente possa lutar com as armaduras que Deus dá para nós e lutar contra o inimigo e contra a cilada do inimigo e contra as flechas que ele ataca em nossa vida, tentando nos desanimar, nos tirar do foco, tentando lançar alguma forma de palavras ou situações para que venha nos tirar da presença de Deus. Então que possamos tomar firme das armaduras que Deus dá em nós através do Espírito Santo, para que possamos lutar contra o diabo e o dia mal, que o diabo vai fazer tudo para nos impedir de ter esse amor em Deus e Jesus Cristo. Em Apocalipse também vou estar lendo capítulo 12, versículo 10 e 11, que diz o seguinte: e eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles
o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então a gente tem que entender que não podemos amar a nossa vida de forma que venhamos impedir de ter a presença de Deus, e que possamos permanecer fiel a Deus até o fim, porque o dia que Jesus Cristo vir, a gente vai estar em Jesus Cristo. Então vencemos o diabo e todas as artimanhas dele e permanecemos fiéis pelo poder que opera em nós através de Jesus Cristo. Ao enfrentar a batalha contra Satanás, não devemos temê-la ou tentar fugir dela, mas servir lealmente a Cristo, que é o único que poderá nos trazer a vitória. Então Jesus Cristo é a nossa vitória. Pode confiar que sim, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Ore e coloque o sangue de Jesus, que tem poder em tudo, em qualquer circunstância da sua vida, que ele vai abrir seus olhos. Se aquilo não é de Deus, Deus vai abrir os seus olhos e vai fazer de tudo. Deus é poderoso e vai tirar a gente do caminho mau ou de escolhas erradas. E veremos essa grande vitória ainda maior. Veremos várias vitórias durante a nossa vida, mas a vitória maior está quando Jesus Cristo voltar e nos buscar e buscar a gente para vivermos lá com Ele no céu. E louvado seja Deus por isso, né? Esse amor, essa misericórdia que excede todo entendimento. Enquanto o servo do Senhor permanecer nesta terra, estará sujeito às aflições e tentações, mas quando se mantém vigilante, vence todas as dificuldades e permanece de pé. Então que venhamos, né, vencer todas as dificuldades, permanecer em pé e vigiando a todo o tempo e fora de tempo para manter firme no caminho de Deus. Então, partindo já para a conclusão, todo servo de Deus precisa buscar o amadurecimento espiritual para que possa dizer, assim como Paulo, lá em Romanos 8, do versículo 31 ao 39, que diz o seguinte. Esses versículos são muito lindos, né? Que é Deus é por nós. A partir do versículo 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, nosso Deus. Então nada pode nos separar desse amor, nada poderá nos acusar, nada pode nos impedir de ter esse grande amor. Então Deus é por nós. Esses versículos é uma promessa maravilhosa que Deus tem para nós. Ele estará sempre conosco. E um versículo que acabei deixando um pouco para trás, questão de vigiar, em Lucas 22, versículo 36, diz o seguinte: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Então que a gente possamos estar de pé diante de todas essas circunstâncias, para que possamos ter conseguido ficar de pé diante do Filho do Homem, para que nós não venhamos envergonhar o nome de Cristo nessa geração e testemunhar que Cristo habita em nós através do Espírito Santo, e não venhamos negar esse grande amor e viemos aproveitar todas as oportunidades para levar esse grande amor a outras pessoas também. E em Mateus 28, 20 diz, né?
que Jesus falou para nós, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus disse, né, que Ele estará com a gente através do Espírito Santo em todos os dias. Basta a gente orar e pedir a Deus que Ele está conosco. E o Espírito Santo faz morada em nós. A gente possa ter essa intimidade de dar bom dia ao Espírito Santo, conversar com Ele durante o nosso dia a dia, até a consumação do século, até a volta de Jesus que nos buscará para morar no céu, né? E complementando, Jesus reina espiritualmente hoje em nós. Nós podemos vencer todo o mal e governar o coração de cada pessoa. Então, Deus pode vencer todo o mal e governar o coração de qualquer pessoa. Ele reina espiritualmente em nós. Se nos recusarmos a servir fielmente ao Rei, seremos súditos desleais, prontos para sermos banidos do reino eterno. Para que isso não ocorra, devemos aceitar que Jesus seja o Rei de nossa vida e adorá-lo como nosso Salvador e Senhor. Então que devemos prestar a Jesus como ele é o nosso Rei. E graças a Deus por isso, né? E adorar Ele como nosso Salvador e nosso Senhor. Então, que possamos alcançar essa maturidade em Cristo. E nada pode nos separar da presença de Deus. Ele nos falou sobre a grandeza do seu, para que nós sintamos totalmente seguros. Não teremos qualquer temor se cremos nessa garantia tão maravilhosa. Então, Deus falou sobre essa grandeza do céu, né? Então nós temos a garantia dessa grandeza do amor de Deus que nos separou para voltarmos de novo essa intimidade que a gente já vivido esse reino de Deus, esse reino dos céus na nossa vida em paz. Mas graças a Deus que esse grande amor vai nos fazer realmente voltar ao reino dos céus, ao reino de Deus completo, né? Onde nós não temos empecilho nenhum. Que venhamos pensar nas coisas do alto e ter esses pilares em nossa vida, bem firmes em nossa vida, para que possamos ter uma vida de estudo da Bíblia, uma vida de oração, de participação com os irmãos na igreja, cultuando a Deus, sendo vigilantes em todo o tempo, e que possamos entender que a promessa de Deus tem para nós, que esse amor, essa grandeza deste amor, não poderá nos separar deste amor de Deus sobre nossas vidas, pois Jesus já nos justificou e nós temos vida plena em Cristo Jesus. Que venhamos buscar esse crescimento espiritual para que possamos alcançar a estatura de varão perfeito, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Louvado seja Ele. Amém.